beneficiada pelo livre fluxo de informação. Com isso, consumimos melhor, votamos melhor, vivemos melhor. Acreditamos que quanto mais liberdade de expressão e acesso à informação, mais conscientes são as nossas escolhas e maiores os avanços da democracia. A democracia depende da liberdade de imprensa e da livre iniciativa. Sem livre iniciativa não há concorrência, sem concorrência não há publicidade e sem publicidade não sobrevive a imprensa livre, alicerce da democracia. O Palavra Aberta nasceu para defender e promover as liberdades democráticas como pilares fundamentais para o fortalecimento da sociedade, para a nossa e para as futuras gerações. Para isso, temos atuado em várias frentes. Organizamos seminários, workshops e conferências com algumas das principais personalidades dos poderes judiciário, legislativo, executivo e da academia. Publicamos livros e realizamos pesquisas e estudos, dos quais discutimos temas relevantes para a nossa causa. Em 2013, o Instituto Palavra Aberta organizou na Câmara dos Deputados um evento e uma exposição sobre o Brasil antes, durante e depois da Constituição de 1988. Foram milhares de visitantes durante os 23 dias da mostra. A nação quer mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. O Brasil realmente mudou com a Constituição Cidadã. Um exemplo é a liberdade de imprensa e de expressão, que se tornou um direito pleno da sociedade. No entanto, um novo tipo de censura tem se propagado pelo país. Surgem a cada dia novas tentativas de tolher a imprensa independente e o livre fluxo de informação. Defendemos a liberdade de escolha. Acreditamos que o indivíduo bem informado é capaz de decidir por ele mesmo sem a tutela do Estado. Acreditamos que o cidadão não pode e não deve delegar aos governos a responsabilidade pelas suas escolhas. O Instituto Palavra Aberta seguirá defendendo a liberdade de expressão como única forma para se garantir a existência de uma sociedade livre, o livre fluxo da informação em qualquer meio ou plataforma, a livre iniciativa e as instituições democráticas. Estamos convictos de que só assim nos tornaremos uma sociedade mais justa, mais próspera e mais desenvolvida. Instituto Palavra Aberta. Quanto mais você sabe, melhor você decide. Dando continuidade, então, ao nosso evento, eu queria convidar para subir ao palco o Eduardo Pimenta, diretor da Abril Mídia. Pode ficar à vontade. O Marcelo Leonardo, diretor de Políticas Públicas do Google. E o Ricardo Gandu, diretor de conteúdo do Estadão e membro do Conselho Consultivo do Instituto Palavra Aberta. O foco desse painel, Liberdade de Expressão e Democracia, Avanços e Desafios, é discutir o papel dos veículos de comunicação na construção da democracia e a importância da manutenção de um ambiente sadio que crie condições para o fortalecimento de veículos independentes e fortes. Isso envolve o debate sobre a importância da liberdade de expressão, assim como as ameaças que passam por restrições à propaganda de determinados produtos, até o estrangulamento das verbas publicitárias e, com isso, a necessidade de buscarmos novas formas de financiamento. Eu vou mediar esse painel também, então já começo colocando 15 minutos para cada, 10 ou 15 minutos para cada participante, e depois abrimos para perguntas. Posso começar? Bom, então, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, poder participar, e espero poder contribuir com alguma coisa. Eu venho aqui representando a editora Abril, sou diretor de uma área nova chamada Abril Branded Content, que produz conteúdo para marcas dentro da Abril. Também administro uma área chamada Apoio Editorial, que tem uma interseção muito grande com as redações da Abril, né?
eu preparei aqui rapidamente um raciocínio para falar sobre os desafios que nós temos hoje quando se fala sobre as receitas publicitárias, fundamentais para a manutenção do negócio, né? E como nós, de fato, estamos nos movimentando para poder atender a demanda hoje você percebe que as marcas estão demandando muito conteúdo e nós, de fato, nos preparamos para isso. Se você for pensar bem, há 2 ou 3 anos, a publicidade tradicional nos deixava ainda alguma folga. No caso da Abril, por exemplo, um número interessante. Há 3 anos atrás, nós tínhamos um faturamento de 1 bilhão em termos de publicidade, o que garantia, de fato, uma empresa que tinha um tamanho diferente. 3 anos depois, e aí os números do mercado, não só da Abril, esse número caiu pela metade, né? Essa é uma realidade inapelável. Eu não sei quantos de vocês aqui são jornalistas ou de fato, atuam na área da comunicação. Quem é jornalista ou estudante de jornalismo aqui? É importante, eu acho que, então, tentar explicar um pouco quais são as fontes de receita de uma empresa de comunicação. Você tem, obviamente, publicidade, como a mais importante delas, a venda de revistas em banca e a venda de assinaturas. São os 3 grandes canais que fazem com que você possa ter uma empresa de comunicação. Sendo publicidade o canal que responde por mais ou menos 50% do faturamento, e se esses números caem pela metade num período tão rápido, nós estamos falando de 2, 3 anos, esses números despencaram, você tem que, obviamente, perceber o que está acontecendo. Nós somos bombardeados todos os dias por muita informação. E o que aconteceu, e essa ficha está caindo, e para nós isso ficou muito claro em 2014, é que a audiência é cada vez mais seletiva. Logo, é muito difícil você conseguir atingir a audiência, atingir o seu público com uma publicidade que é interruptiva, uma publicidade que é chata, uma publicidade que, de fato, perturba, né? Mais do que isso, hoje, mais do que 60% do tráfego das nossas propriedades digitais vem aqui no celular. Então, é muito difícil que você consiga, de fato, aqui exibir publicidade tradicional, né? Não que a publicidade tradicional não seja importante e continue cumprindo um papel muito importante, mas o fato é que a mudança no padrão de consumo de conteúdo mudou. Então, as pessoas estão sendo atingidas cada vez mais por aqui, e a atenção é muito escassa, logo, tudo aquilo que você produz tem que ser absolutamente relevante, absolutamente útil, informativo, interessante e, eventualmente, até trazer algum tipo de entretenimento, né? Então, isso fez com que muitos publishers no mundo inteiro começassem a pensar em produzir conteúdos para as marcas. De fato, as marcas hoje, elas próprias, já identificaram que têm uma vocação para produzir o seu próprio conteúdo. Mas, como publishers tradicionais, nós estamos acostumados a fazer esse conteúdo. Nós fazemos esse conteúdo com um padrão de qualidade e temos audiências em torno, audiências já conversando com a gente em torno de diversos assuntos, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É que há, de fato, um movimento, e a Editora Abril percebeu isso, o Estadão também, muitos outros publishers, há um movimento importante acontecendo de que os publishers agora passam a fazer conteúdo para as marcas. Ou seja, você empresta as suas plataformas de contar histórias para as marcas que quiserem estar com você, nas suas plataformas ou nas plataformas das próprias marcas, né? Acho que esse é um movimento importante. Mas, quando nós começamos a pensar nisso, a primeira questão que surgiu é a questão de igreja e Estado, né? Eu não sei se todo mundo sabe o que é esse conceito,
Mas a Igreja e Estado é basicamente a separação do departamento comercial e das redações, a independência da produção de conteúdo dentro da redação versus aquilo que é conteúdo meramente comercial. Essa é uma das questões que surgiram imediatamente quando se começou a pensar, nossa, mas eu vou ter um núcleo produtor de conteúdo para marcas dentro da Editora Abril? E sim, não tem nenhum problema. Essas instâncias de Igreja e Estado permanecem absolutamente inalteradas. É absolutamente normal que você identifique claramente esses conteúdos e faça com que a sua audiência, ou aquele leitor que queira saber quem está pagando por aquele conteúdo, vai saber exatamente o que é. O mais importante, nesse momento, é entender que quem está sendo impactado por um conteúdo, ele, claro, quer ter a transparência de saber quem paga por ele, mas o fato é que, para ele, basta que aquilo seja relevante e que tenha algum valor. Não é? O que eu estou querendo dizer com tudo isso e qual é o tamanho disso? Se você pega todas as projeções do mercado americano, em muito pouco tempo, em 2018, mais ou menos, vão triplicar os investimentos das marcas em conteúdo, em produção de conteúdo. Eu estou falando da produção de conteúdo deles próprios e a produção de conteúdo feito por terceiros ou por publishers. Portanto, isso vai ser, em muito pouco tempo, algo muito importante para a sobrevivência do negócio. Muitos publishers já calculam que conteúdo vai significar algo em torno de 30% do faturamento total de publicidade, ou seja, aquilo que era antes algo absolutamente incremental, agora passa a ser praticamente 1/3. E alguns publishers digitais, nativos digitais, como o BuzzFeed, por exemplo, já têm 100% do seu faturamento publicitário em torno de conteúdo. Quando eu fui convidado para falar aqui, achei que podia trazer essa reflexão, que é uma reflexão importante, que aponta um pouco os rumos para onde vai o negócio. A conversa anterior, o debate anterior, riquíssimo, com todos aqueles mestres do jornalismo, trouxeram a dimensão da imprensa como um pilar para a manutenção da sociedade democrática. Mas tem um outro lado, que é o lado do business, que é o lado do negócio. O negócio, para que consiga se manter, para que consiga prosperar, ele precisa ser ágil para identificar novas formas de trazer receitas e ser uma empresa saudável, né? Poder construir uma empresa saudável, lucrativa, e que possa, de fato, ser relevante para as suas audiências. Então, eu pensei um pouco nisso. Estou, de fato, nesse momento, muito mergulhado nesse raciocínio sobre produção de conteúdo para marcas, e acho que temos aí não algo que é fogo de palha, um modismo ou qualquer coisa assim, mas algo em que a gente, de fato, deve investir, porque será importante para a sobrevivência do nosso negócio. Muito bom, Edward, obrigada. Até esse assunto do business interessa bastante, uma vez que nós estamos dentro de uma escola de negócios, né, com alunos, além dos alunos de jornalismo, mais de economia e administração, e que é interessante até de avaliar como o negócio da comunicação pode seguir, né, e como essas novas formas de financiamento ajudam na manutenção do conteúdo. E, por isso, Gandura, eu queria passar para você, até nessa questão da avaliação entre o jornalismo bem feito custa, e custa caro. Você bem coloca que o jornalismo ele custa muito mais do que a opinião, porque ele apura os fatos, ele tem que ir atrás da informação. Como que esse novo momento do mercado afeta a produção jornalística? Obrigado, Patrícia. Bom dia a todos. Então, esse me dá um gancho para falar um pouquinho do modelo de negócio. Eu queria até completar a rápida pesquisa que o Edward Pimenta fez aqui, e os jornalistas já levantaram a mão. Quem que é da área de administração, business, também é um meio que está bem dividido, né? Tem engenharia? Não, tem alguém? Então tá, é um engenheiro. Então eu acho que é legal. Então a contribuição aqui para esse painel, eu queria então investir meus minutinhos e chamar a atenção de vocês, jornalistas e estudantes de administração,
de negócios que estão aqui para o seguinte, e aí eu queria me permitir, Fernando, ampliar um pouco essa lente, botar aqui uma grande angular. Nós estamos falando da crise do modelo de negócio que sustenta o jornalismo, né? E vejam vocês, homens e mulheres de negócios, o jornalismo é um negócio privado de elevadíssimo interesse público. A complexidade da equação começa aí. Então, ampliando essa lente, como eu mencionei, o que é importante a gente entender? E eu acredito que vocês estejam estudando muito isso, né? Acho que é importante a gente entender que a sociedade, até em termos mundiais, passa por uma profunda revolução nos meios de transação, nas relações entre as pessoas, na linguagem de vocês, tanto no B2C quanto no B2B, né, impactada pelas transações digitais. E acho que o modelo, um dos efeitos mais fortes é a desintermediação. Vocês devem estar estudando isso. A desintermediação tem afetado todos os negócios. E no modelo de sociedade de consumo, de liberalismo que a gente vive, né, em que o consumidor busca cada vez mais um preço menor, se possível próximo de zero, e uma grande conveniência, a desintermediação afeta todos os negócios, da alimentação ao transporte público, né? Então, acontecem fenômenos assim, né? Se você sair hoje em qualquer porta de estação de trem ou de metrô entre 5 e 8 da manhã, você vai ver uma senhora ou um senhor com uma caixa plástica enorme, cheia de sanduíches e uma garrafa térmica gigante de café. E ela vende um sanduíche mais um café, se não me engano, por R$1, R$1,50. E aquilo ela vende em pouquíssimos minutos. Bom, aquilo é conveniente para alguém e tem um preço muito acessível para alguém, inclusive próximo de zero. Se aquela oferta te atende ou não, é uma decisão tua. Corta para transporte público, né? Hoje é possível, se você tem um carro de boa qualidade e é freelancer, trabalha part-time, tem umas horas livres do dia, você se cadastra num site de caronas pagas e oferece o seu carro para transportar pessoas daqui para lá, né? E essas pessoas vão avaliar se isso é conveniente ou não. E assim vai. E na informação acontece muito isso. Quer dizer, hoje, de novo, em qualquer especialidade, você pode, sentadinho na sua casa, na sua poltrona, publicar, inclusive clipando coisas que você vê aqui, vê ali, e até colocando a sua opinião, e isso pode satisfazer alguém. Então, o que está acontecendo no mundo da comunicação é muito parecido com a desintermediação que afeta N produtos e serviços, que faz com que a abundância destrua o valor, ou leve o valor para próximo de zero, porque aquela mercadoria, que é a informação, está disponível, está na porta, está na tua mão, a um preço muito conveniente. No caso da informação, aconteceu com a música, próximo de zero, se não zero. Zero nunca é, porque você tem uma taxa de telefonia, você tem um tráfego de dados, você tem a aquisição de um aparelho, de um plano de uma operadora. Zero ele nunca é, ou seja, alguém sempre está lucrando com isso. Então, isso que nessa nova dinâmica, que eu acredito que você esteja estudando muito bem, que afeta todas as indústrias, que o negócio da comunicação está inserido. Como bem citou o Edward, essa fragmentação atingiu também um dos pilares essenciais, valores que foram construídos na situação anterior. Então, quando eu clico no e-commerce, ou numa recomendação de rede social, ou num blog qualquer, né? A geladeira de marca tal, ou o perfume de marca tal, ou a informação vinda da revista X ou do jornal Y, eu estou desfrutando de marcas e de credibilidades construídas nas últimas 3 ou 4 décadas. A pergunta que se coloca é: está esse novo ambiente fragmentado construindo novas marcas?
tanto de bens quanto de serviços, e no nosso caso aqui de serviços informativos? A resposta, por hora, é um cauteloso não. É um cauteloso não. Não é? São pouquíssimos os negócios puramente digitais que conseguiram construir significado. As grandes e honrosas exceções são um certo buscador, que começa com G, que está sentado aqui do meu lado, né? Uma rede social, que começa com F, e assim vai. Mas, veja, são poucos exemplos e de escala mundial. Então, vejam, essa questão está colocada para vocês que estão aqui planejando o negócio para o futuro, né? E vocês vão estar aqui em 2030, nesse palco, debatendo, vai saber onde nós estaremos, né? 2040, né? Vão ser aqui os cabelos grisalhos de então. Mas o que eu queria colocar é isso, quer dizer, e com o universo informativo, o que acontece? Outra variável que vocês devem estudar bastante. O meio é digital, mas o comportamento humano é sempre analógico. Porque o ser humano, do lado de lá do consumo, né, do lado de lá da audiência, do consumo, tem alguém que tem que descansar, acorda, tem que pensar, tem necessidades básicas. A dimensão humana nos leva sempre de volta ao analógico. E aí as coisas sempre se estratificam e sempre vai existir alguém, né? E a figura aqui do meu gesto inevitável da pirâmide, embora às vezes não seja uma pirâmide, às vezes é um barril, às vezes é uma rede, mas sempre vai existir, então, uma ponta da pirâmide, ou um canto da rede, ou uma tribo, que vai querer consumir algo de forma diferente, não vou nem dizer melhor ou pior, diferente da média ou dos demais grupos, né? Essa busca da personalização, para a busca do eu com algum significado diferente, também um comportamento humano interessante. Então, com isso, você consegue, então, uma rede que faz um sorvete que custa 4 vezes mais do que o concorrente imediatamente inferior. E tem gente que quer isso, né? E, com isso, a gente acredita no nosso modelo de negócio, nas nossas projeções, que vai existir um contingente da sociedade que vai topar pagar algum ticket médio para ter uma informação que foi melhor checada, que foi melhor apurada, que foi contextualizada, porque a atividade informativa, diferentemente da mulher com a caixa cheia de sanduíches ou do cara que usa as horas vagas para transportar, que vai continuar existindo, esses serviços e produtos, porque sempre terá demanda, mas tem alguém que se especializou nisso, né? Então, certamente, fará um sanduíche um pouco melhor, terá um carro que está sempre no teu ponto na esquina, e terá uma informação e que você, consumidor, percebe que tem mais trabalho envolvido, né? Porque tem um grupo de pessoas ali que trabalha para isso. A sua especialidade é isso. Ele está sempre se aprimorando nisso. Ele não é um caroneiro de horas vagas, ele é um prestador de serviço informativo dedicado àquilo em tempo integral. Portanto, aquele grupo, que a gente conhece hoje chamado redação ou empresa jornalística, ele está ali estabelecido e ele frequenta congressos, ele estuda, ele revisa os seus erros, ele aprimora os seus métodos, ele ouve a sua audiência. Então, ele rasga, com todas as suas mazelas e erros, como foi bem lembrado aqui, com os quais esse grupo também aprende, ele oferece um produto ou serviço que, pelo menos, tem na sua gênese uma busca por aprimoramento, e vai existir uma parcela da sociedade que vai reconhecer valor nisso, né? E vai adotar isso com um ticket médio e estabelecer uma relação B2C que sustentará uma carteira de memberships que sustentará esse negócio. Essa é a visão que se tem. O pepino, e aí volto a vocês, planejadores de negócios, é uma coisa que vocês lidam muito em seus business plans, que é a curva de adoção. A curva de adoção deste novo comportamento, ela está muito lenta, né? Temos um bom exemplo no mundo, que é o New York Times, que já chegou a 1 milhão dessa tribo, desse canto, dessa ponta da pirâmide, né, que topa despender um ticket médio de $18 por mês para ter uma informação que ele escolheu ter. Até está disponível em outro lugar, mas ele quer daquele jeito, com aquele flavor, com aquela curadoria, e ele desenvolve aquele relacionamento.
Na verdade, é disso que nós estamos falando, né? Relacionamentos também é outra coisa que sempre a sociedade gosta de desenvolver. E o que está machucando as empresas jornalísticas é essa troca de curva. Enquanto a curva nova tem uma declividade muito amena, uma ascensão muito amena, o negócio anterior, do analógico e impresso, tem uma desidratação mais drástica, né? E essa diferença de declividades de curva, que caracteriza a transição entre o negócio tradicional e a nova plataforma, pode causar para essas empresas, nos anos que estão adiante, um vale de caixa muito significativo. E elas sofrerão para dar conta disso, né? Que modelo de funding e de reinvestimento será adotado para cobrir esse vale de novos investimentos e sair lá na frente marcas fortes que terão esse significado nesse mundo novo, isso ainda está em discussão. Por isso que a melhor coisa que essas marcas podem fazer nesse momento é cuidar bem exatamente dos seus valores. Então, não fazer concessões fáceis à audiência, não fazer o que a gente chama internamente de easy clicking stuff, né, que é a bizarrice, enfim, ficar nos seus valores editoriais, né, promover o engajamento, né, preservar a confiança e a credibilidade do seu relacionamento, né, porque nesse emaranhado de ofertas e demandas, haverá lugar para o sorvete mais caro, para o sanduíche melhor elaborado, para o especialista em transporte público, para a informação dita qualificada. Estou estourando meu tempo, mas estou quase. Então, para emoldurar essa questão, o pepino é que nós vivemos num momento histórico em que foi falado aqui do Fla-Flu, quer dizer, quase tudo no mundo se polariza, né? Tudo vira sim ou não, odeio ou amo, e a gente está perdendo as nuances, né? Nem tudo na vida, nos negócios, na educação, tem um lado ou outro, 0 ou 1, binário, né? Na minha avaliação, a perda de nuances é devida à velocidade que a gente está fazendo as coisas. O que faz a velocidade? Se eu vou daqui e ali devagar, eu consigo ver o que está pelo caminho e perceber nuances. Se eu vou muito correndo, eu não vejo nada, eu vejo aqui e lá. Então, a polarização, no meu entender, é fruto dessa velocidade. Hoje a gente faz tudo rápido. A gente não tem paciência para nada, né? Então, a gente não vê nuances, a gente não vê meios termos, a gente não vê outros aspectos das questões. Então, isso, para o Brasil, que é uma sociedade, vocês sabem, historicamente antropofágica, sempre pula para a etapa seguinte sem completar a anterior. A gente tem malária e é o maior público de redes sociais do mundo, né? Dengue e mecatrônica, né? INSPER e analfabetismo, né? Então, nessa sociedade ansiosa, a gente estabeleceu, e já tive a chance de conversar com várias pessoas que estão aqui sobre isso, esse assunto do universo informativo, ele gerou antagonismos falsos, na minha opinião, no Brasil, que é velha mídia, nova mídia, com publishers conservadores e blogueiro progressista. Inclusive, eu não consigo ver nenhum outro país do mundo onde essa discussão de midiática é tão ideologizada. Por algum motivo, essas tribos se atomizaram dessa forma. Uma bobagem. Quer dizer, em outros países não existe isso. Existem novas possibilidades de comunicação que estão sendo aproveitadas por profissionais de todas as gerações. Você pega o ProPublica, nos Estados Unidos, que é um belo experimento de jornalismo sério numa nova plataforma, e o editor-chefe veio do New York Times, eles publicam em conjunto, enfim, há uma harmonização maior. Então, eu acho que a nossa discussão ficou empobrecida por isso, e o ambiente partidário contribuiu para piorar isso tudo, né? Nós tivemos, nos anos Lula,
um relativamente significativo avanço de inserção de renda, mas um grande retrocesso político. Não é? O Lula, sempre que pôde, jogou a sociedade contra a imprensa, perdeu a oportunidade de, com a sua popularidade, passar mensagens educativas do ponto de vista do fluxo livre de informação. Chegou a dizer frases do tipo: não, a imprensa é livre, desde que ela diga a coisa certa. Então, deixou de jogar para a população conceitos que são sofisticados, mas de entendimento que seria fácil de entender se um bom comunicador como ele e outros governantes, que a gente perdeu muitas oportunidades. Andamos para trás, no sentido da consciência política, da cidadania e do entendimento do que é ter acesso à informação no Brasil. O Brasil é um dos países, para finalizar, é um dos países em que essa discussão tem a maior dimensão. Repito, é o maior mercado da maior rede social do mundo, né? E é onde esse entendimento é o mais empobrecido já visto. Ever, porque um mercado desse tamanho, né, uma discussão muito pobre, e eu quis colocar aqui, como tem jornalistas e homens de negócios, essa vertente da comunicação e a vertente do equacionamento de um negócio, que repito, é um negócio privado de alto interesse público. Essa é uma interrogação para as sociedades. Eu, particularmente, tenho preocupações de que, se o ambiente informativo se fragmentar totalmente, isso é um perigo para as democracias, né? É um perigo para a consciência e para a construção da cidadania. Obrigado. Obrigado, Ganduri. Essa última frase sua remete ao livro do Moisés Naim, que o João Gabriel citou, O Fim do Poder, né? Quer dizer, na verdade, quando você tem essa difusão, né, de informação, pode contribuir para o fim da democracia, né? Então, não contribuir pelo bem. Mas, pegando um pouco o que o Ganduri colocou, Marcel, passando já para você também, como o Google, uma empresa de tecnologia, vê essa questão, né, da liberdade para poder atuar, né, no ambiente. Eu sei que o Google é um dos principais, hoje, né, uma das principais vítimas de pedido de remoção de conteúdo, e aí isso também afeta, quer dizer, a liberdade do cidadão de colocar o conteúdo nas suas plataformas, mas também sofre com questões de projetos de lei que tentam restringir a utilização da ferramenta de buscador com o conhecido direito ao esquecimento. Quer dizer, eu acho que tem o Ganduri deixou vários pontos aí que eu acho que não é uma briga fla-flu entre nova e velha mídia, um novo formato de negócio, mas como que você, como diretor de políticas públicas do Google, vê esse ambiente? Bom dia a todos, prazer, uma honra estar aqui. Antes de entrar nesse assunto, Patrícia, queria só fazer um gancho dessa parte comercial que tanto o Edward quanto o Ganduri entraram. E, de fato, é algo claramente perceptível esse aborrecimento do usuário com anúncios, né? Tanto que a maioria, talvez até alguns dos senhores aqui, usam nos seus laptops, nos seus desktops, nos seus navegadores, aqueles programinhas que automaticamente bloqueiam os anúncios quando alguém visita um determinado site. Ou seja, se já é difícil atrair a audiência, dentro de tudo que vocês mencionaram, quando as pessoas usam esse tipo de dispositivo, que é simples de utilizar, inclusive, você tem um cenário em que a pessoa consome o conteúdo e não vê publicidade alguma. E isso a gente tem notado estatisticamente dentro do Google, que o uso tem crescido mundialmente, não se sabe em que progressão. Por hora, só 5% dos internautas globais usam esse tipo de ferramenta, mas os números vêm crescendo cada vez mais, e parece que no mobile isso vai acontecer também no próximo iOS. É uma coisa que fica bem assim, interessante de ver. Cada vez mais difícil o modelo tradicional da internet como um todo, de serviço e conteúdo gratuito, que foi a barganha maldita, que alguns dizem, né, de tempos atrás, fica cada vez mais ameaçado. Então, é muito bacana ouvir e entender tanto essa análise neutra e precisa aí do Ganduri em relação ao cenário atual, qual que é a realidade, e essas novas iniciativas aí de financiamento, porque novos modelos precisam ser encontrados. Ninguém mais aguenta o jornalismo de 5 coisas que você precisa saber sobre X, né? Aquelas listas, enfim. Entrando agora sim no mérito do que a Patrícia mencionou, algo que a gente tem presenciado são tentativas cada vez maiores de
não só eliminar o conteúdo da fonte onde ele foi publicado, que são aquelas ações que exigem, pelo menos depois do Marco Civil da Internet, a lei que foi aprovada no ano passado, ordem judicial para forçar uma remoção, que já é um problema enorme, né? Porque, afinal de contas, teoricamente, a liberdade de expressão é livre, né? Toda vez que você coloca um desde que, como foi colocado aqui, você já sabe que vem encrenca, né? Quer dizer, então, esse tipo de sopesamento sempre é complicado. Mas o que a gente tem visto agora são tentativas de eliminar não só a informação onde ela se encontra, mas também impedir que ela seja sequer encontrada. Ou seja, tanto por meio dos buscadores verticais aí, né, horizontais, então tanto no Google, Bing, Baidu, Yahoo, quanto nos próprios buscadores dentro das ferramentas. Então quem tem aí acervo digital, quem tem aí todo tipo de ferramenta poderia estar sujeito a isso. Tem vários projetos de lei em andamento nesse momento, todos eles propostos aí na Câmara dos Deputados no momento, que se inspiraram no modelo europeu desse chamado direito ao esquecimento. Então, eu sei que a plateia aqui não é de advogados e prometo não aborrecê-los com os detalhes jurídicos, mas a essência do problema derivou do quê? Na Espanha, um sujeito que, ironicamente, entrou para a história como ele queria ser esquecido e jamais será, né, o Costerra, ele tinha o seguinte problema. Existia um determinado jornal, uma notícia antiga de jornal, que relatava uma dívida que ele tinha. E quando alguém pesquisava pelo nome dele no Google, encontrava referência a essa dívida. E ele argumentou junto à autoridade lá de proteção de dados da Espanha que não fazia sentido que isso continuasse acontecendo. E, num primeiro momento, as autoridades entenderam, bom, mas isso é uma notícia verdadeira, né? Não é uma coisa que é falsa e está te prejudicando. Isso aconteceu no passado. Você quitou a dívida, tudo bem. E, depois de muito trâmite aí processual, a Corte Europeia de Justiça, que é quem dá a última palavra sobre esses assuntos, entendeu que ele deveria, sim, ter um direito que foi chamado de direito ao esquecimento, que consiste no quê? Na ideia de desindexar, ou seja, desvincular o nome dele, né, quando alguém faz uma pesquisa, a um determinado resultado. Para deixar claro como isso funciona, não é que aquela notícia desaparece para sempre de um resultado de pesquisa. Ela só não aparece quando alguém pesquisar o nome dele. Então, se alguém pesquisar pessoas que estão devendo hipoteca em 1970, sei lá quando aconteceu aquilo, poderia ser que a notícia ainda aparecesse, mas se alguém pesquisasse pelo nome dele, uma vez desindexado, não apareceria mais aquela notícia. E é fácil de perceber as implicações que isso pode ter para o jornalismo, ainda mais porque nós estamos falando de informações verdadeiras que, por algum motivo, se tornaram desatualizadas, não no sentido de que o fato em si mudou, mas no sentido de que gera um prejuízo futuro uma notícia passada, ou presente, né, uma notícia passada. Mas a Corte Europeia de Justiça tentou ser sábia e disse o seguinte, olha, não é qualquer notícia, não é qualquer informação. Você tem que ter motivos relevantes para fazer esse pedido. E entre os motivos relevantes, eles destacaram o quê? Tem que haver um balanceamento, se essa informação ainda é de interesse público ou se ela é realmente uma coisa de caráter privado, que é melhor realmente remover da pesquisa, independentemente dela ficar ou não no site principal, que, de fato, gera um prejuízo para a pessoa. O único senão é que a Corte Europeia de Justiça disse, mas quem vai fazer essa ponderação não é o judiciário, são as empresas privadas donas dos buscadores. Gosto muito do meu empregador, adoro trabalhar lá, tudo muito colorido, bacana e moderno, mas eu não acho que é papel de uma empresa privada ponderar nesse cenário o que é de interesse público ou não nesse cenário, né? Ou seja, você tem aí pessoas que vão alegar todo tipo de coisa para tirar a informação, impedir que ela seja encontrada e jogando o ônus para a entidade que faz o índice para dizer, olha, realmente isso fica, isso não fica. É muito esquisita essa ideia. Muito bem. E assim ficou na União Europeia, tanto que o Google criou um formulário para cidadãos europeus que podem fazer esse pedido. Os nossos últimos relatórios de pesquisa mostram que a gente já recebeu mais de 300 mil pedidos relativos a mais de 1 milhão de endereços específicos em toda a Europa. Desses pedidos, em média, 40 e pouquinhos por cento são atendidos e os outros 60% são rejeitados. E a empresa que tem que fazer essa ponderação. Trazendo isso para a realidade brasileira. A ideia dos nossos legisladores seria copiar essa ideia, adorar a ideia, né? Vamos fazer, a Europa está fazendo, deve ser bom. O Brasil, no ponto jurídico, tem muito essa tradição romano-germânica, né? Só que, como sempre, né, a cópia nunca é parecida com o que realmente deu origem, né? Então, teve um projeto do deputado Eduardo Cunha, que tem 2 artigos. O primeiro artigo diz, é obrigatória a remoção de links de mecanismos de pesquisa, genericamente considerados, qualquer um, que tragam informações desatualizadas ou irrelevantes a pedido de qualquer pessoa ou do interessado. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Então, quer dizer, não é nem a pessoa que vai pedir a respeito da informação desatualizada. Eu poderia falar, olha, quer saber, Patrícia, isso que aconteceu na vida dela não é mais verdade, tira. Vocês imaginam um mecanismo de ataque, né? Eliminação de informações fidedignas e verdadeiras e úteis, que seria como isso seria utilizado, né? Para eliminar aí o acesso. Todo mundo gostaria, né, que a pesquisa, quando aparece ali os primeiros resultados, sejam só honras ao mérito, medalhas, né? Ninguém quer, às vezes, a realidade dos fatos que o jornalismo tenta retratar aí tão bem. E aí você fala, bom, mas é só esse projeto, não tramitou, foi proposto ano passado, como é que está isso? Eu digo mais, tem um projeto de um senhor deputado também chamado Veneziano Vital do Rego, que basicamente ele pegou essa ideia do direito ao esquecimento e ele foi um pouco além. Ele falou, por que parar nos mecanismos de busca? Todo e qualquer serviço online tem que eliminar a informação se alguém alegar direito ao esquecimento. Ah, mas então é pelo crivo judicial? Não, basta você alegar. E essas empresas todas que oferecem algum tipo de serviço de publicação online, dos jornais aos buscadores, sem exceção nenhuma, qualquer tipo de aplicação online, qualquer tipo de serviço online, seria obrigado, quando alguém alegasse direito ao esquecimento, a processar esse pedido e acolher. E esse mesmo projeto diz que as empresas têm que instituir departamentos para atender o direito ao esquecimento, inclusive com atendimento telefônico. Então, talvez seja uma visão empreendedorista, né? Bem-vindo ao Google, o que o senhor gostaria de esquecer hoje, né? Mas, piada à parte, vocês imaginam, não, então parou por aí. Não. Apareceu agora um terceiro projeto que quer incluir entre os direitos do usuário, então cada vez eles travestem de um jeito diferente a iniciativa, né? Primeiro era a ideia de apagar a informação desatualizada num projeto separado, depois não, tem que ser de qualquer lugar. Agora surgiu a ideia de, não, vai virar um direito do usuário exigir essa remoção por direito ao esquecimento. E é importante trazer isso à luz desse debate, porque o Marco Civil da Internet, que acabou de ser aprovado, trouxe, quer dizer, o ano passado, e está em vigor faz um ano, trouxe essa regra muito clara, de que a remoção voluntária de conteúdo pode acontecer, mas a remoção forçada depende dessa análise judicial. Ontem mesmo eu estive lá na CPI dos crimes cibernéticos, lá em Brasília, e os deputados muito interessados em crimes contra a honra perguntaram por que não é removido rápido o crime contra a honra? Depende, né? Quem é que disse que o que se alega que é uma ofensa de fato é? A gente depende de que o judiciário avalie essas questões. Nem todos gostaram muito dessa resposta, mas aí eu deixo a análise política para vocês fazerem cada um. E o ponto acaba sendo esse, quer dizer, nesse cenário que nós estamos vivendo, já é difícil fazer o jornalismo do ponto de vista do business, né? Ainda existem essas iniciativas que, se a sociedade como um todo não estiver atenta e exercendo pressão contrária, vão passar projetos nessa linha, de permitir uma censura direta, sem qualquer tipo de avaliação judicial, sob pena de responsabilidade dos veículos aí de comunicação, de todo mundo que faz parte dessa cadeia como um todo. Como lutar contra isso? Principalmente gerando aí mais e mais awareness, né? Gerando mais e mais consciência de que isso está acontecendo e de que é uma ameaça. Porque, sob esse argumento de que a internet tem muita coisa ruim, muitos crimes, etc., que é um discurso que a gente já vê aí constantemente, ele é cíclico, né? Aparecem essas aberrações aí que querem tolher essas conquistas, não só que o Marco Civil já trouxe, mas principalmente todo o histórico de liberdade de expressão brasileira. Então, eu queria só colocar esses pontos, né, para a gente já entrar no debate, mas só para dizer que não está fácil. Obrigado, gente. Obrigada, Marcelo. Bom, eu abro, então, para perguntas. Quem quiser, pede o microfone para já ir começando as perguntas, mas eu queria até, enquanto vocês se organizam aí, mas, por favor, perguntem. Edward, pegando esse ponto final do que o Marcel colocou, está difícil ser uma empresa de comunicação? Quer dizer, quais são existe luz no fim do túnel? Quer dizer, na sua visão, quais são os próximos passos aí do mercado? Você vê que não está fácil para ninguém, né? O Google acabou de dizer que não está fácil. Então, você imagina como é que está para todo mundo. É uma batalha boa. Eu acho que essa é a boa briga. É claro que a gente já falou aqui muito sobre o quanto essa mudança no hábito de consumo de informação nos afeta, o quanto players mundiais como o Google, como o Facebook, também vieram para essa briga, claro, arrebatando uma boa parte dos recursos publicitários, então eles estão nesse business também, né? Mas é uma briga que não é só brasileira. Eu acho que todos os publishers, todos os fazedores de jornais, de revistas,
no mundo inteiro estão enfrentando. Eu acho que, quando eu digo que é uma boa briga, é que o nosso papel, é óbvio, ele é muito maior. Nós não somos apenas um negócio. Quer dizer, da nossa sobrevivência depende a própria manutenção da democracia. Mas, como eu já disse aqui, é muito importante a gente começar a pensar criativamente em novas possibilidades de receitas, em novas saídas para o nosso negócio. Eu já falei aqui, mas é importante dizer, quando você pensa na possibilidade de e-commerce, por exemplo, algo que nunca esteve naturalmente atrelado aos publishers, eu acho que essa é uma via inexplorada e nós estamos pensando em fazer. Quando você vê essa grande oportunidade de produzir conteúdo para marcas, acho que também é algo que deveria ser visto como uma solução por todos os publishers, porque, de fato, as marcas estão muito interessadas. O que se vê já no mercado brasileiro é um interesse real, e cases que nós estamos fechando aí na semana passada, 2 ou 3 grandes cases fechados. Então, assim, eu acho que isso tudo vai, de fato, nos dando pistas de que existe um caminho a ser construído aí nessa nova maneira de se conectar com as pessoas. Mas, de fato, é muito difícil. Nós estamos num momento de inflexão, num momento de grande transformação. Se você tem todo mundo hoje te seguindo, te consumindo dentro do telefone celular, você tem que estar, obviamente, preparado do ponto de vista tecnológico para poder produzir conteúdo relevante e exibir aquilo de forma a ser consumido na hora, no lugar e no device e na situação que a sua audiência quer. Isso, se você pensa filosoficamente o papel do publisher, do editor, ele estava acostumado a dizer, olha, esse é o conteúdo que você deve ler e deve consumir, porque eu estou curando e eu acho que ele é relevante para você. O mundo derreteu com o advento das redes sociais, com o advento dos gigantes do mundo digital. Essa prerrogativa de que o publisher detém uma autoridade, que as pessoas vão se submeter a ela, isso é um negócio que ficou absolutamente implodido. Eventualmente, hoje, você consome conteúdo que é referenciado pelo seu colega, pelo cara que você segue no Facebook ou em qualquer outra rede social. E esse crivo, essa referência, às vezes, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. O Gandour falava sobre construir marcas no ambiente digital. De fato, as marcas tradicionais continuam. E o Sérgio Dávila, que esteve antes aqui, é um grande entusiasta desse raciocínio que diz, olha, quando tem alguma coisa realmente importante, você vai até as redes sociais e conta. São os publishers, os ditos publishers tradicionais que produziram o conteúdo que é mais compartilhado, etc. Então, nós temos que, de fato, cuidar da relevância das nossas marcas dentro desse novo ambiente, porque elas, sim, são conhecidas, estão estabelecidas, têm um valor, têm credibilidade. É essa mesma credibilidade que nós, de fato, estamos agora dispostos a emprestar um pouco também para as marcas, quando vêm para as nossas plataformas contar as suas histórias, né? Então, temos que zelar pelo valor que as nossas marcas têm. Se a gente fizer isso, acho que, sim, temos um bom caminho. As coisas estão, né, as soluções estão aí, estão despontando. Muito bem. Perguntas? Tem uma ali. Bom dia, meu nome é Sônia Bruck. Desde o começo, quando eu trabalhei na Abril, há muitos e muitos e muitos anos atrás, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer bastante o Dr. Roberto. E aí, quando você traz essa questão de produção de conteúdo, de marca, me vem sempre no jargão, principalmente no jargão financeiro, a gente usa muito a palavra Chinese Wall, ou seja, como eu separo, se eu sou o sell side, se eu sou o buy side, como é que eu separo isso, né? E quando você me fala de produção de conteúdo para a marca, e eu lembro um pouco das falas do Dr. Roberto, da importância
do leitor, dele receber a notícia de uma forma ética, clara, enfim, limpa, esse tipo de coisa. E aí me preocupa um pouco como vocês estão pensando na construção desse Chinese Wall, tá? Entre o conteúdo para a marca e aí a notícia, enfim, dessa forma antiga do Dr. Roberto pensar. Desculpa se eu não estou usando a forma correta, é que eu não sou jornalista, né? Eu sou da área financeira, de administração, então essa parte aqui eu não sei usar a palavra certa. Mas, enfim, como vocês estão pensando? Me preocupa muito esse Chinese Wall. Não que não seja possível, mas queria que você falasse um pouquinho como vocês estão pensando esse Chinese Wall. Eu vou responder porque assim, nós não estamos pensando, nem ele está sendo construído. Ele permanece lá, altíssimo e sólido. Nunca saiu de lá. O Estadão tem um núcleo de branded content, ele responde ao departamento comercial e é uma equipe completamente à parte, que é apartada da redação, que produz isso. Porque é impensável que um repórter, de manhã, faça uma matéria crítica sobre o setor bancário e, à tarde, ligue para o Trabuco do Bradesco e pergunte: o que o senhor quer que escreva aqui? Né? Então, respondendo muito bem, fique tranquila. Está na Abril, na Folha, no Estadão, no Globo, na Época, na Veja. Eu conheço pessoalmente. O Chinese Wall está lá, nunca saiu de lá e não vai sair. Exatamente. Acho que uma primeira coisa importante a gente salientar é que o movimento de você ter um núcleo fora das redações produzindo esse conteúdo é a maneira como o publisher tem de garantir a total independência da redação e na produção do seu conteúdo. Então, você tem, claro, gente que estava nas redações até muito pouco tempo, que conhecem muito bem as marcas, conhecem muito bem o padrão de qualidade do conteúdo que é produzido por aquela empresa, no caso, a Abril, nós estamos falando da Abril, mas eles estão numa célula separada, longe da redação, sob um outro comando. Estão produzindo, portanto, conteúdo comercial. E não é conteúdo comercial disfarçado de qualquer coisa. É conteúdo comercial claramente identificado como sendo pago por um anunciante. A única coisa é que esse conteúdo não precisa ser chato. Ele tem o dever de ser relevante, bacana, educativo, informativo, atraente, porque, de outra forma, você não consegue a atenção de mais ninguém. Portanto, está claramente identificado, inclusive claramente identificado na sua forma. Ele não é mais um alienígena que fica pulando, dizendo: oi, eu sou uma publicidade chata, mas ele tem um disclaimer, para quem quiser saber. Nem é reportagem disfarçada. Ele tem um disclaimer para que qualquer pessoa que queira saber, aquele conteúdo é pago, e é pago por esta empresa. É produzido por profissionais que estão ali alocados para garantir a qualidade, para que ele seja bom, mas está claramente definido. É uma pena que a gente não possa projetar aqui alguns casos de publicidade nativa, que é um dos formatos dentro do grande guarda-chuva do chamado branded content, ou conteúdo para marcas, mas, de fato, é algo que já está mais ou menos consagrado, é uma não questão. Você garante, de fato, a transparência de que aquilo é uma coisa e a outra é outra coisa. O Roberto, eu tive o prazer de trabalhar com o Roberto também, e tenho a consciência absolutamente tranquila de que ele sabe que nós estamos zelando por esse valor do Chinese Wall, ou da separação entre igreja e Estado, que, como disse o Gandour, permanece absolutamente inalterado. Bom, Tereza. Bom dia, meu nome é Maria Tereza Gomes, eu sou da ala dos jornalistas aqui da plateia. Não trabalho mais em redação, mas acompanho bastante o que está acontecendo. E a minha pergunta é para o Gandour, porque ele citou o New York Times, que tem mais de 1 milhão de assinaturas digitais. A gente viu recentemente também a venda do Financial Times, que, se eu não estou errada, mais de 70% das assinaturas já são digitais e no mundo inteiro. Minha pergunta é: qual tem sido o comportamento do leitor brasileiro em relação à assinatura digital? Como é que isso está se desenvolvendo? É uma possibilidade futura de financiamento da imprensa livre a assinatura digital para o brasileiro ou não? Maria Tereza, esse é um ponto importante. Está muito devagar. A curva é mais lenta do que a gente gostaria, embora ela tenha crescido.
né? A Folha, Judite está aqui, tem um contingente já de assinantes digitais, o Estadão também, a Abril também, o Globo, enfim. Mas a minha expectativa pessoal é que era para estar mais alto. Eu queria lembrar uma coisa, essa coisa do conteúdo pago, ela remete um pouco ao modelo europeu de jornais e revistas, porque, na Europa, a publicidade impressa nunca foi muito vigorosa. Os jornais sempre custaram uma libra e meia na Inglaterra, né, na Itália, na Alemanha, e o Daily Telegraph, Edward, tinha, já antes da internet, tinha shopping. Tinha o Daily Telegraph recomenda páginas com parcerias com lojas que tinham clube de leitores, que tinham desconto na loja. Isso era um commerce, ou seja, as publicações sempre foram detentoras de uma carteira, né, de pessoas com afinidade entre si e que as marcas querem acessar. Isso ainda permanece, até no meio digital, né? São seus fãs. Mas a sua pergunta é isso. É importante, a gente acredita que vai chegar lá, né? Mas é uma sociedade, o momento que nós estamos, enfim, difícil assim fazer um juízo de valor, mas arriscar, mais mediatista. A gente está ainda se lambuzando um pouco da informação gratuita, né? É a nossa história, mas eu acho que a gente chega lá. Gandur, se eu pudesse ser otimista em relação a isso, mesmo os modelos tradicionais da internet fora do jornalismo têm crescido a ideia do pagamento pelo conteúdo entregue digitalmente. Sucesso aí de plataformas como Netflix, Spotify e outras desse tipo ajudam um pouco na mentalidade do internauta, no sentido de que, olha, a era de tudo é grátis mediante publicidade, talvez, não vou dizer que vai acabar, mas vai passar a conviver com esse retorno ao pagamento pelo conteúdo. O problema é o que você mencionou, é em que momento a curva vai se encontrar e os jornais vão sobreviver. Mas dá para ser um pouco otimista quando a gente enxerga esse novo comportamento das pessoas querendo pagar para consumir conteúdo digital de uma maneira geral, não só no jornalismo. Patrícia, eu queria só aproveitar também um gancho que foi dado pelo Edward e também pelo Marcel agora há pouco, só para eu queria comentar o seguinte, talvez a observação que eu vá fazer, o Marcel vai gostar bastante, que acho que ela é pró-Google, mas vamos lá. O que me preocupa no Facebook é que, ao contrário, me preocupa no Facebook é ele se tornar uma internet privatizada, né? Ao contrário, quando surgiu a internet, e ela é assim até hoje, é uma plataforma pública, né, onde você coloca as informações, fotos, vídeos, tal, e o teu site depende fundamentalmente da tua capacidade de construir relevância e engajamento com a tua comunidade. E o que o Google faz? O Google indexa essas publicações de acordo com a relevância que elas conquistaram. E aí, claro, tem mecanismos comerciais, aí eles vendem aparecer em cima, tal, mas é transparente. Tem um preço que você paga e aparece lá em cima. Beleza. O que acontece com o Facebook? O Facebook está se tornando uma camada sobre a internet, né, mas que tem um controle comercial do tráfego. É como se fosse um shopping que, a partir de um certo momento do dia, o administrador do shopping chegasse na tua loja, você é lojista, publisher, você diz assim, não, olha, você já teve 1000 clientes hoje, tá bom por hoje. A partir do 1001º, eu vou direcionar para aquela outra loja lá. A menos que você me pague alguma coisa a mais. Vamos ver. E esse algoritmo não é público e não é claro, né? Não estou exagerando. É uma coisa que deveria preocupar. E aí a gente está num mundo que a palavra regulação ela é amedrontadora, né? Porque nós estamos na era da liberdade, nós estamos na era do liberalismo, do livre empreendimento, nós pregamos isso, né? Mas eu tenho a impressão, Judite, que alguma discussão mais robusta vai ter que pintar em torno de uma empresa que vai controlar com o seu algoritmo as nossas relações. Você vai ver, você vê coisa diferente de mim, enfim. É isso. Tem uma influência muito grande, quando você pensa no tráfego dos nossos sites, algumas marcas, algo em torno de 65% vem exclusivamente do Facebook. Com a ideia agora com os testes que eles já estão fazendo nos Estados Unidos e na Europa, daquele produto chamado Instant Articles, em que o publisher
passa, então, a publicar diretamente na plataforma do Facebook e não necessariamente mais no seu próprio site, ou nas duas coisas, eu acho que aí essa equação começa a ficar ainda mais complicada para nós. O Instant Article só corrobora o que nós estamos falando. O Facebook procurando relevância. Ou seja, procurando o sanduíche premium, e não o da esquina. Uma pergunta aqui. Boa tarde, meu nome é Maria Beatriz. Eu sou do mundo jurídico, não sei se tem algum advogado aqui, então acho que vai um pouquinho mais direcionada para o Marcel, nesse caso. Atualmente, com essa nova geração, a internet, a propagação de informação, a ideia de que o que cai na internet se perpetua, a impressão de que eu tenho é que vem uma sensibilidade exacerbada do indivíduo de ter seu nome na internet, exposto na internet, mesmo a informação estando correta, eu acho que floresceu essa questão da sensibilidade exacerbada. Eu gostaria de não ser contrariado, da pessoa não ser contrariada. Eu gostaria de saber qual é a sua impressão nessa questão. É óbvio que o direito ao esquecimento, como você falou, tem que ser ponderado, mas eu acho que isso cresceu assim de uma maneira avassaladora. Eu gostaria de saber a sua opinião quanto a esse quesito. Obrigada. A maioria das pessoas se preocupa com o que você mencionou, porque, quer goste ou não, a reputação que você tem online acaba sendo, às vezes, a única reputação que você tem. Os membros aqui da plateia, vários jovens aí, quem é solteiro, quem aí começa a querer namorar com alguém, o que costuma fazer? Bota o nome completo da pessoa em algum buscador para ver o quão psicopata ela é ou deixa de ser, né? Quer dizer, eu falo quão porque todos somos em algum grau, né? Algum desvio, né? Como dizem os neurologistas, ninguém é normal, tem os desvios variados. Mas, brincadeira à parte, o que é fácil assim de constatar? Em alguns cenários, existe uma dramatização, sim, mas eu não quero também deixar claro que certos cenários, certas pessoas, vamos dizer assim, se tornaram famosas justamente por conta de um único episódio negativo e não conseguem eliminar aquilo nunca. Acho que talvez para esses casos mais limítrofes é que faça sentido você ter um direito ao esquecimento, sempre com ponderação judicial, que é o que, inclusive, o Marco Civil da Internet já permite. Né? Quer dizer, mas a gente está falando do extremo, do caso, raro, etc., etc. Eu, por ser geek, aí, nerd, gosto muito de um monte de seriados e coisas assim. Tem um episódio do Futurama, aquele desenho criado pelo mesmo pessoal lá dos Simpsons, né, do Matt Groening, que ele basicamente... Tem um episódio em que ele faz basicamente o seguinte, a moça lá cai na internet. A imagem dela, alguma coisa assim, a ciclope lá. E é interessante que o episódio vai se desenvolvendo, todo mundo fica sabendo que é ela, etc., etc. E o episódio termina como? Em vez de ser alguma medida jurídica, alguma remoção, alguma coisa assim, o episódio termina que no dia seguinte já apareceu um novo escândalo e ninguém lembra mais dela e aquilo cai no esquecimento porque ninguém mais tem interesse naquilo, ninguém mais lembra dela. Então, eu acho que a resposta está um pouco nisso, no usuário entender que, vamos dizer assim, o que hoje talvez seja ultra popular, amanhã não necessariamente vai voltar para lembrar o que aconteceu, até porque todo mundo vai ter algum registro histórico aí do que já fez e deixou de fazer. Por outro lado, a gente tem que ser sensível aos casos limítrofes, sim. E, em relação à parte empresarial disso, eu acho que alguns cenários explicam bem. Um case que eu sempre gosto de citar, um dos primeiros vídeos do pessoal do Porta dos Fundos no YouTube foi tirando sarro do Spoleto, daquele restaurante. E eles fizeram um vídeo que o Fábio Porchat está lá, brincando que é o atendente do Spoleto, tratando super mal a moça e tal, sei o quê, milho, joga tudo, o vídeo é divertidíssimo e tal. E o que o Spoleto fez? O Spoleto poderia perfeitamente entrar com uma ação judicial, querer tirar aquela coisa toda. Eles fizeram para mim uma tacada de marketing genial. Eles contrataram a própria Porta dos Fundos para fazer um segundo vídeo, tanto é que esse vídeo não está no canal do Porta dos Fundos, está no canal do Spoleto, no YouTube, e esse segundo vídeo faz o quê? É, de novo, uma enquete, o Fábio Porchat procurando emprego, porque ele foi demitido daquele restaurante, ele acaba voltando para o Spoleto em treinamento, tem lá o gordo, eu esqueci o nome dele, o Tatá, como é o nome dele? Enfim, olhando ele como se fosse um supervisor. E aí, basicamente, no final, só no final, nos últimos 10 segundos do vídeo, que aparece assim: isso aconteceu com você, às vezes foge do nosso controle. Aí aparece qualquer dúvida, entre em contato, queremos melhorar. E finalmente aparece a marca do Spoleto com o e-mail, etc., etc. Então, eu acho que é uma maneira bacana também das empresas aprenderem a lidar com essa situação. Eu sempre falo nesses cenários de remoção de conteúdo do que às vezes acontece na web, que é essa viralização, né? Às vezes o fato de você querer remover algo da internet gera um efeito mais grave. Isso é conhecido nos Estados Unidos como o efeito Barbara Streisand, por conta de um episódio em que ela processou um repórter e um site porque
um pesquisador e um site, porque eles estavam fazendo uma documentação lá de toda a erosão do litoral da Califórnia. Entre as 12 mil fotos que esse fotógrafo tirou a partir de tomadas aéreas desse helicóptero, uma delas era uma mansão enorme lá em Malibu, que era da Barbra Streisand. Ninguém saberia de nada disso, não estaria contando essa história, não fosse o fato dela ter resolvido processar, alegando invasão de privacidade. Adivinha o que aconteceu? Literalmente reproduziram a foto centenas de milhares de vezes, dizendo: está aqui a casa de praia que você não sabia que era da Barbra Streisand, blá, 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 blá. Então, tem que ser muito cuidadoso nessa parte, e essa sensibilidade passa um pouco, eu acho, por essa ponderação. Se o caso é extremo, é limítrofe, eu acho que aí a gente pode falar realmente em remoção pelo crivo judicial. Se é uma coisa assim mais do dia a dia, uma bobagem, etc., etc., é óbvio que acho que a gente vai aprender a conviver com isso ao longo do tempo. Agora, quem fala isso é uma pessoa que se formou em direito na época em que a piruada a gente comprava o negativo direto do Xaxá, entendeu? Não tinha câmera digital. Então, temos que ponderar isso também. O fato de hoje a tecnologia facilitar demais essa disseminação é algo que tem que ser levado em consideração. Mas, na minha visão, quando a gente está diante desses cenários, você precisa realmente da análise judicial. Você não pode permitir que, em nome desse risco, o conteúdo seja removido facilmente, porque, além de negar as conquistas que a gente já tem, é o primeiro caminho para a censura, é o que todo mundo quer, vamos dizer assim, quem está mal intencionado, né? Estamos mais sensíveis mesmo. E, por conta disso, até pela sensibilidade da fome, então, eu queria passar a palavra aos nossos palestrantes para as suas considerações finais e para que a gente possa... Olha, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela paciência. Foi para mim uma grande honra poder estar aqui e aprender um monte de coisas. Logo estive aqui desde cedo. Espero ter podido deixar uma única mensagem, que essa é a briga boa da gente batalhar. E existem várias maneiras criativas para que você possa trazer novas receitas e viabilizar o negócio das empresas de comunicação. Eu queria aproveitar no tchau aqui e só comentar uma coisa que eu acho importante perante esse público. Gente, o caso da escola base virou emblemático nas redações e a imprensa amadureceu muito com aquilo. Ela só viveu aquilo porque ela era livre. Frase que eu sempre gosto do Aires Brito: não é por medo do abuso que você vai coibir o uso. A sociedade, em liberdade, amadurece. Censurar é infantilizar. Não querer que o filho caia, ele nunca vai ter destreza, né? O caso da escola base foi um baita erro da imprensa. Erro. Temos todos marcas de chicote nas costas, de alto flagelo, mas ele virou emblemático e ele hoje evita, ele virou... Eu posso relatar a vocês N discussões recentes, né, em que ele foi invocado. Então, ele virou... Foi lamentável, destruíram-se 2 ou 3 famílias, né? Mas a imprensa amadureceu. Nossa história é jovem, nossa democracia é jovem, nosso jornalismo é recente, jornalismo sério é muito recente no Brasil. Dá para dizer que o jornalismo moderno no Brasil tem a idade da Constituição, basicamente, pouco menos de 30 anos. Né? E é isso. Valeu a pena ter vivido aquilo. Eu digo isso com toda a franqueza. Né? Uma sociedade só amadurece com liberdade. E aí, porque é a liberdade que traz responsabilidade. Com isso, eu queria cumprimentar o INSPER e o Palavra Aberta por ter essa cátedra, especialmente numa escola de negócios. Eu acho fantástico isso, porque discutir isso aqui perante futuros líderes empresariais é fundamental. Parabéns e obrigado. Obrigada, Gandua. Marcelo? Da minha parte, só para gerar essa constante reflexão, né, do que o Congresso pressiona. A gente sabe que eles funcionam movidos aí a pressões aí da sociedade como um todo, e apesar de eleitos como legítimos representantes do povo, alguns se comportam como representantes dos seus próprios interesses e mais nada. Então, se a gente não estiver atento, e essa tensão começa desde a época aí agora, né, de estudo, de conscientização, fica difícil. Alguns podem perguntar: poxa, mas eu não tenho interesse em me mobilizar, em ter essa questão política, como é que acontece? E aí a gente que vive aí esse mundo do dia a dia de Brasília sabe que quem não se mobiliza acaba sendo governado por quem se mobilizou. Então, fica aí esse recado aí profético para vocês. Obrigado.
Bom, eu quero agradecer a todos que permaneceram a manhã toda conosco. É muito gratificante para nós do Palavra Aberta termos essa cátedra coordenada pelo professor Fernando Schiller, que é além de membro do Conselho Consultivo do Palavra Aberta, coordena aqui esse espaço de debate, e dizer que também é uma alegria muito grande poder ter anunciado hoje de manhã a entrada desses 2 novos parceiros para nos apoiar na busca da discussão e da intensificação da cultura do debate, que é a BMF Bovespa e a Ambev, e dizer que nós também já temos um novo evento marcado. O próximo será no dia 13 de novembro, aqui mesmo, nesse auditório, com a presença do ministro Marco Aurélio Mello, que é membro do Conselho Consultivo do Palavra Aberta, que fará uma aula especial para os alunos da cátedra e também para todo o público. Será aberto. Muito obrigada e até a próxima. Até dia 13 de novembro.